A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. Estamos iniciando agora o programa Teologando e o tema de hoje é um tema bastante polêmico, que são as duas testemunhas do Apocalipse 11, as duas oliveiras. Então a gente vai tentar trazer uma perspectiva teológica para vocês, para a gente então poder descascar esse abacaxi. E que abacaxi, né? É. A paz do Senhor para todos, Shalom Adonai. Hoje o tema são as duas testemunhas. A gente vem garimpando aí o assunto, né? A gente começou lá no primeiro programa falando sobre a origem dos demônios e foi falando da influência dos demônios na humanidade, né? O que eles influenciam, o que é demoníaco ou não, não é? Qual é a influência disso na humanidade, no comportamento humano, na tecnologia. A gente fez uma viagem, né? E a gente pega um assunto e outro e a gente acaba repetindo um pouquinho. E na última conversa a gente falou sobre Gog e Magog, né? Um pouquinho dessa guerra, e do Armagedon também, onde seria. Bom, e nesse ínterim tem as duas testemunhas, não é? E aí, a pergunta que muita gente faz: quem serão as duas testemunhas? Muita gente faz, assim, uma análise do texto e conjectura, né? Isso. Você já ouviu algumas afirmações de quais pessoas poderiam ser as duas testemunhas? Bom, o lugar quase comum, né? Existem várias interpretações, né? Já até falaram que as duas testemunhas é o Antigo e o Novo Testamento e tudo mais. Mas aqui vê-se claramente que são pessoas, né? Não é uma tipologia, vamos dizer assim, tá? Então, o mais comum em dizerem era Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, coisa que eu discordo veemente, porque, segundo a linha teológica que eu sigo, o João ele não reconheceu as pessoas, ele viu pessoas, né? E se ele não reconheceu, se ele estava no estado, vamos dizer assim, um estado eterno, onde nada é oculto, ele deveria reconhecer se fosse Enoque ou Elias, ou Moisés e Elias. Então eu discordo dessa conjectura. Dessa conjectura. Isso. Até porque a gente tem que estar atento ao texto, né? São esses detalhes que a gente tem que atentar. Isso. Ou ele não viu, ou isso foi oculto dele, né? Então ele não disse. Se fosse para ele saber quem seriam as duas testemunhas, isso ficaria claro para ele, né? Porque vejamos bem que ele tem a visão futura da arca, ele vê a arca, ele identifica a arca, não é? Onde a arca ficará, não é? Então isso. Ele, por exemplo, os 24 anciãos, ele vê 24 anciãos, não é? Mas ali os 24 anciãos não são identificados, né? Porque aquilo é uma tipologia é uma tipologia hiperbólica, né? Que um ancião ele pode representar várias pessoas, né? Então ali é uma tipologia hiperbólica, como ele viu um dragão vermelho, então ele viu uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Então tudo isso são visões tipológicas. É para não identificar mesmo que aquilo representa alguma coisa, né? Diferente das duas testemunhas, que ele viu claramente que eram pessoas. Pois exatamente. Tem coisas, é como Daniel também recebeu a revelação e o anjo disse: olha, não escreve o que você viu, porque é para muitos dias, não adiantaria nada. O sela, que ele falou, né? Sela, isso, né? É porque exatamente, sela quer dizer, fecha, né? Fecha e não é para você, esquece isso. Vai ser aberto em outro local. Isso não é para revelar agora, porque não vai adiantar nada revelar isso agora. Porque ninguém vai entender, isso é para muitos dias e bota dias nisso, né? Então, por exemplo, em relação às duas testemunhas, muitas pessoas... Bom, elas não falam, algumas não falam baseadas no texto, né? Mas assim, falam da possibilidade pelas características que o texto traz. Está em Apocalipse 11. Apocalipse 11. A gente pode até ler aqui, se a gente quiser, né? Começa aqui no 1, Apocalipse 11, 1. E foi-me dado uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram.
e deixa o átrio que está fora do templo, e não o Messas, porque foi dado às nações, e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então a gente vai por textos e textos, senão fica uma coisa embolada lá no final. Então João, ele está tendo a visão, né? Ele já foi arrebatado, ele está no estado eterno, está na singularidade do tempo, onde não existe passado, nem presente, nem futuro. Então ele está vendo o futuro. Então, quando a gente vê aqui, eles pisarão a cidade santa por 42 meses dá 3 anos e meio. Então a gente vê a questão da invasão de Gog e Magog que a gente fez semana passada, isso segundo o contexto teológico no qual eu estudei e estou aqui apresentando para vocês, tá? Então o que acontece? Isso aqui é o âmbito da grande tribulação, por isso tem 42 meses, são 3 anos e meio. Então, nos 3 anos e meio, eles invadiram Jerusalém na guerra de Gog e Magog, estão ali pisando a cidade santa por 3 anos e meio. Tá? Aqui no 3, e darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Então a gente vê aqui que é o seguinte, são 2 oliveiras e 2 castiçais. A gente pode entender que castiçal, lá em Apocalipse, ele representa os 7 castiçais, que é a menorá judaica, né? Ela representa a igreja de Cristo. Então você vê aqui que são a representação de 2 tipos de igreja, eu entendo dessa maneira, 2 castiçais, que ficaram aqui na terra e eles vão, vamos dizer assim, pregar o evangelho ou tentar convencer a humanidade do pecado e tudo mais, porque na minha concepção, nesse tempo aqui a igreja já está arrebatada, tá? E no 5 diz assim, se alguém lhes disser, desculpa, eu esqueci das 2 oliveiras. Então, o que é a oliveira? A oliveira é a árvore que ela produz o azeite, vamos dizer assim. Tá? Então, símbolo de Israel também, né? Oi? É um dos símbolos de Israel também. Sim, claro. Os 2 símbolos, né? Tanto a menorá quanto as oliveiras, né? Mas de qualquer maneira a oliveira é a árvore que produz o azeite. O azeite, né? Tá? Então, a gente vê aqui que são coisas relacionadas no meu entender, a igreja que ficou, na minha concepção. Porque em Mateus 25 tem lá, quando as 5, entre aspas, virgens que ficaram, elas têm que comprar azeite de algum lugar, né? Então, quando elas vão comprar o azeite, quando voltam, a porta foi fechada, tá? O noivo entrou já com as outras, com a esposa e as 5, vamos dizer assim, acompanhantes de honra, né? Que as pessoas confundem muito ali em Mateus 25, as 10 virgens como se fosse a igreja, tá? No casamento judaico, as 10 virgens, elas não são a esposa, né? Tem a esposa e as 10 virgens, tá? As 10 virgens eram meninas que acompanhavam a noiva, ciceroneavam a noiva até o noivo, tá? Então as 10 virgens, elas não são a esposa, né? Não são 10 esposas para um noivo, porque não existe a poligamia na cultura judaica, tá? No casamento judaico, na época então que essa parábola ela foi concebida, já era monogâmico. Já era a cultura monogâmica. Então ali não são 10 vistos para o noivo, também não são 10 noivos, né? Aí vem o noivo, senão falaria aí vem os noivos. Então a esposa, ela está incubada ali, né, dentro daquele contexto, porque a igreja ainda não havia sido concebida. A gente lembra que no escrito de Mateus, Jesus ainda estava ali vivo. A igreja seria concebida 40 dias depois que Jesus ressuscitou, né, no dia do Pentecostes. Mas esse conceito de igreja como a gente tem hoje não existia, até porque quando ele falou isso não existia ainda. Não tinha isso em mente. Então ali falava também, de certa forma, do povo escolhido, né, do Israel de Deus, né?
A gente entende isso porque é o seguinte, no futuro não vai ser nada igreja, vai ser o povo, que vai reinar, judeus e gentios que foram convertidos a Jesus, eles vão ser uma pessoa só, uma coisa só, né? Então, a gente entende aqui que Jesus ele escondeu a questão da noiva, porque a noiva ainda não havia sido construída, então ele deixa só as 10 virgens. 5 entram junto com a noiva para as bodas e 5 ficam. Então, eu entendo dessa maneira aqui que essas 2 testemunhas vai sair dessas cinco, vamos dizer assim, tipologias de igrejas que ficam na grande tribulação. Tá? Eu entendo dessa maneira. E aqui diz aqui, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. Se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja, morto. Esses têm poder, olha só, esses têm poder para fechar o céu, para que não chova no dia da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Então, os teólogos que entram na questão de eram Moisés e Elias, é porque realmente Moisés e Elias fizeram esse tipo de sinais, né? Sinais e milagres lá no Velho Testamentário, mas a gente tem que entender o seguinte, eles não são donos do milagre, tá? O dono do milagre é Deus, então Deus ele vai dar o poder para se fazer aquele milagre a quem ele quer, não é o Moisés e Elias não são donos, não só Moisés e Elias podem fazer esses milagres, então, só eles têm essa prerrogativa. Eles teriam que vir aqui para fazer esse milagre porque eles são os donos do milagre, não faz sentido nenhum, tá? Estou vendo essa questão das pessoas que... Não faz parte da identidade deles. Por exemplo, Moisés fez o rio Nilo se transformar em sangue, só pode transformar água em sangue Moisés. Exato. Né? Eu não parto dessa premissa. Qualquer um pode fazer isso desde que Deus queira, né? Isso aí. Então, eu vejo também outra coisa aqui. Claro, eu estou seguindo a linha teológica no qual eu estudei, tá? O Satanás, os principados, potestades, demônios, no âmbito da grande tribulação, eles perdem totalmente poder, porque eles são todos expulsos do céu, né? O primeiro céu. Então, esse primeiro céu é o céu que ele tem autoridade sobre o mundo físico, né? O homem dando autoridade ao mundo físico. Então, eles só podem fazer as manifestações espirituais segundo a autoridade do homem. Quando eles saem desse local, então quando eles são expulsos desse céu, porque na minha concepção eles são expulsos do céu para dar o lugar às bodas do Cordeiro, tá? Então não pode estar um penetra numa festa santa, então eles são expulsos do céu. Isso é a minha concepção, pelo amor de Deus, tá? Então o que acontece? Eles já não têm mais poder e autoridade sobre o mundo físico, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Eles agora, todo o poder eles passaram para o mundo virtual, né? Eles vão fazendo os milagres deles, entre aspas, né? As mágicas deles pela tecnologia, porque eles já não têm mais o poder sobrenatural. E os únicos que têm poder sobrenatural na Terra, na grande tribulação, são essas 2 testemunhas. Tipo assim, Deus propondo assim, olha, eu vou fazer as bodas, né, do casamento, então, do meu povo com Cristo, para serem uma pessoa só, né? Lembra que o casamento, né, dos corpos se unindo sendo uma unidade só. O que vai acontecer no casamento das bodas do Cordeiro. Mas Deus fala assim, não vou deixar a terra sozinha, ao Deus dará, vamos dizer assim, né? E ele vai falar assim, vou deixar minhas 2 testemunhas lá e eu vou otorgar poder sobrenatural nele. Então, ver que eles podem transformar o que eles quiserem e no que quiser, e alguém vai tentar matá-los, não vão conseguir, com toda a tecnologia, todas as armas tecnológicas que a humanidade vai ter aí nesses 7 anos de grande tribulação, não vai ter poder para matá-los, tá? Então eles vão ficar com raiva dessas 2 testemunhas por isso, a humanidade toda vai ficar com raiva dessas 2 testemunhas, porque ninguém consegue matá-los, e eles vão proferir as profecias, vão tentar convencer o homem que ele está errado e tudo mais, e que Jesus é o Messias, e vão ocorrer todas
essas falhas e vão ficar cada vez mais com raiva porque não conseguem matá-los. Tá? Então a gente vai conseguir. Vai continuar então. Aqui no 7, e quando acabarem seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. Então vocês estão vendo aqui explicitamente que são seres humanos. Tá? Se eles vão ser mortos, e aqui no 8, jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde seu Senhor também foi crucificado. Então, onde o Senhor foi crucificado? Jerusalém. Então, essa cidade é Jerusalém. Então, Sodoma e Egito tipifica o tipo de pecado que está sendo cometido naquela cidade nesse momento, então, que as duas testemunhas estão lá. E é uma pergunta que eu tenho para você, Daniel. Uhum. Essas duas testemunhas, eles ficarão os 3 anos e meio da segunda metade, ou isso eles serão mortos logo no início da segunda metade? Ou eles ficarão o período todo ali? Não, diz que se eles vão profetizar por 42 meses, são 3 anos e meio. São 3 anos e meio, então eu proponho que seja a primeira metade da grande tribulação. Então quando finalizar a primeira metade, acontece isso com eles, de morrerem. Eles mortos, aí começa realmente a segunda metade da grande tribulação, que começa todas aquelas catástrofes, né? Engraçado que eles vão até se dar presentes, né, quando eles morrerem, né? Porque vai ser um dia festivo quando eles morrerem. Exatamente. Então você vê que a Terra ela não está em tribulação quando as testemunhas morrem, porque eles estão fazendo festa. Ninguém faz festa o couro comendo, né? Caindo enxofre, caindo tudo, terremoto, maremoto e tudo mais, e pragas e tudo mais. Quem está fazendo festa num ambiente desse? Então, eu entendo que esses 3 anos e meio vai ser de pura paz, né? Porque já invadiram Jerusalém. Ou de uma falsa paz, né? Claro. Não, paz. Estou dizendo que eles estão em festa e tudo mais. Só tem 2 pessoas atazanando o juízo deles, né? Vamos dizer assim, né? Que são as únicas pessoas que têm poder sobrenatural aqui na Terra. Porque a gente tem que entender, olha só, os únicos que têm poder sobrenatural aqui na Terra nesse momento é a Igreja de Cristo. A igreja teria sido arrebatada. Então, na primeira, antes da grande tribulação, porque a igreja é arrebatada, então ela dá o start para a última semana de Daniel. E essas 2 testemunhas teriam ficado. Parece que são judeus, né? Olha, eu não sei, 2 castiçais, né? Porque pode ser judeu, porque mas os símbolos são judaicos. Os símbolos são judaicos. A menorá fala de Israel e a oliveira também fala de Israel. Então, mas muita gente faz associação com Moisés e Elias, mas como a gente não sabe quem, mas pelo menos me parece também que podem ser 2 judeus, né? Olha, pode ser essa conjectura também, mas pode ser uma possibilidade. A questão o castiçal também, os judeus entendem como representa eles. A gente vê lá em Apocalipse 1, Jesus falando que o castiçal representa a igreja, na verdade, né? Vou pegar o texto aqui. Aqui é um programa que não é um debate, mas assim, eu já tenho uma linha teológica, uma linha de pensamento diferente. Eu penso que nós somos o Israel de Deus, nós somos um povo só. Não, isso aí, na verdade, na eternidade seremos um povo só. Não, eu creio que já somos. Tudo bem. Eu creio que já o somos, porque no povo de Deus tem egípcio, tem chinês, tem gente de toda a etnia, né? Sim, claro. Todas as nações. Eu não vejo como Israel de Deus. Também não posso dizer que a menorá é um símbolo judaico, é um símbolo do eterno. É um símbolo do eterno. Porque quem mandou construir, quem mandou Moisés fazer, né, quando estava no deserto, e deu inteligência a Oliabe e Bezaleel, né? Uhum. Quem mandou construir tudo, a semelhança do que existe no trono de Deus, foi ele próprio. Então é um símbolo que todos podem se apropriar, porque é o símbolo de Deus. Tudo que Moisés fez, a menorá, todos os objetos do tabernáculo, foi para retratar, era um espelho das coisas celestiais, né? do que é o trono de Deus, do que é a glória do trono do Eterno.
Então eu acho que nenhuma nação pode se apropriar, isso é meu, é de Deus, né? Então partindo disso aí realmente fica difícil a gente dizer de qual será a etnia. De qualquer maneira, a gente lê aqui em Apocalipse 1, no 20 está assim: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro, né? Isso aqui com certeza é a menorá. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, como falei, eu não vou brigar com o texto, tá? Eu vou fazer uma conjectura segundo o texto. Se Jesus, o próprio Jesus está dizendo que a menorá representa as 7 igrejas, aqui no caso não são as 7 igrejas lá da Ásia, né? Porque você vai lá na Ásia agora, não tem mais igreja nenhuma, é tudo islâmico. Então no hebraico é Kahal, Kerilat, congregação, sinagoga, são palavras semelhantes, né? Isso, exatamente. Eclésia fala de uma assembleia, né? Uma congregação. Então vamos propor que seja aqui a menorá, que lá antigamente eles achavam que representavam o povo de Deus, aquela ali já era a igreja de Cristo escondida dentro de um objeto, tá? A gente pode misturar dessa maneira. Por que eu falo isso? Porque muita gente faz essa separação, e eu respeito, mas Deus tem algo a tratar com Israel, e o que Deus tem para tratar com Israel, e os símbolos de Israel, os oráculos que Deus deu a Israel, eles não se perdem, e essa importância continua. Mas de qualquer maneira não existe essa separação, né? Porque inclusive a igreja ela é fundamentada em 7 judeus, tá? Então não existe separação. Até os 24 anciãos também podem representar. Então 12 das 12 tribos de Israel e 12 dos 12 apóstolos. Então vejam esses 24 como uma unidade numérica, né? Uma unidade hiperbólica. Então eu não estou separando a igreja do judeu, não é isso. Eu estou falando mas aqui são coisas distintas. Porque, de qualquer maneira, a igreja gentílica ela foi enxertada dentro do convívio judeu. Então, o zambujeiro, né? Exatamente. Então, eu não vejo essa separação. Eu não estou vendo isso como separação. Inclusive, estou vendo até como união. Né? Eu também vejo. Então, mas de qualquer maneira, aqui a representação do menorá, eu entendo dessa maneira aqui, né? Dentro desse contexto aqui, Jesus está propondo, ele está dizendo: os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, de qualquer maneira, não vejo como sinagoga, porque eram as igrejas onde os apóstolos eles evangelizaram e eles viraram cristãos. São as 7 igrejas que estão na Ásia, lá Pérgamo, Tiatira e tudo mais. Quando eu me refiro à palavra, eu estou falando em relação à etimologia, ao significado da palavra. Sim. Entendeu? Mas aqui a gente tem que entrar no contexto das 7 igrejas lá lá na Ásia. Para mim, respeitando, lógico, aqui a gente respeita a opinião do ouvinte, respeita o programa. Não é um debate, né? Para mim, Daniel, são palavras que são sinônimas, né? Congregação, Kerilat, Kahal, ajuntamento, assembleia, enfim. Mas de qualquer maneira, eu vejo aqui eram igrejas já evangelizadas, não eram sinagogas, não eram 7 sinagogas na Ásia, ali eram 7 igrejas mesmo, vamos dizer, cristãs, vamos dizer assim, né? Apesar que eu não gosto muito dessa palavra, não, né? Nomenclatura, né? Cristianismo. No início eles se reuniam em sinagogas, não é? Oi? No início, os primeiros judeus convertidos se reuniam mesmo em sinagogas. Depois da queda do templo, sim. Não. A igreja de Antioquia, ela não era dentro de uma sinagoga, e a igreja, quando se reunia, quando eles oraram para Pedro oraram para Pedro, porque o Tiago foi degolado, e depois o Pedro estava na prisão, eles estavam orando dentro da casa da mãe de João Marcos, que foi o escritor Marcos, né, do Evangelho. Então, ali não era uma sinagoga, era a casa da Maria, mãe do João Marcos. Então, a igreja ela não se reunia em sinagoga justamente porque os judeus eles eram totalmente contra eu digo assim, bem no início eles ainda frequentavam, bem no início. Não, frequentar uma coisa, mas não se reunir como igreja. Eles frequentavam porque eram judeus. Por causa da perseguição, né? Os judeus, aliás, quando a gente lê ali na Bíblia judeu, por medo do judeu, o judeu tinha medo do outro judeu. Então, tem que se entender que o judeu não estava perseguindo ali no início da história ali
do que se chama igreja hoje, era o judeu fugindo do outro judeu que não cria em Yeshua, que não cria em Jesus. Exatamente. Eles tinham isso como seita, né? Tanto é que Paulo, em uma de suas defesas, ele fala, o povo que vocês chamam de seita, o povo do caminho que vocês chamam de seita. Então, quer dizer, era um judeu no início, estou dizendo lá no início, lá quando começou, que eles tiveram que ser dispersos, né, por causa da perseguição. Aí veio a questão do general Tito e dispersou muita gente, foi um espalha-brasa ali. Então, antes do general Tito, né, destruir Jerusalém, eles fugiam, o judeu fugia do próprio judeu, porque o judeu que não cria em Yeshua perseguia para matar, como Paulo fazia, né? O Paulo faz conta. Quando eles entravam, no caso Paulo, né, o Paulo, no princípio da evangelização dele, ele foi primeiro aos judeus, à sinagoga, né, a sinagoga, mas ele não ia para fazer os ritos judaicos dentro de uma sinagoga, ele foi lá para evangelizar os judeus dentro da sinagoga. E aí ele foi expulso, ele não queria saber, por isso que ele bateu as sandálias dele, né, falou assim, bati aqui, agora vou eu para os gentios, porque meu compromisso com vocês acabou, não quero ouvir. Então a gente vê dessa maneira, né? Mas voltando aqui e as duas testemunhas. Isso. E então essa besta que sobe do abismo, a gente entende lá que são demônios super poderosos quer dizer, Néfilins, vamos dizer assim, super poderosos, que foram presos no abismo, né? Desde a época do dilúvio. E de alguma maneira eles conseguiram soltar, né, ali no original em grego está dizendo que eles rompem o lacre, né, do abismo, então eles soltam, vão para a terra ali como Apocalipse diz, como gafanhoto, né, vem devorando tudo. Então são esses seres super poderosos e ele tem esse poder então para matar essas duas testemunhas, né, no caso são duas pessoas. Eu vou entrar em outro detalhe, por que não poderia ser Moisés e Elias, ou no caso também Enoque, ou algum dos santos que já morreram? Porque é o seguinte, você entenda bem, eu entendo dessa maneira, tá? Na grande tribulação, enquanto está tendo a grande tribulação, que são 7 anos, tem uma alusão aos 7 dias de festa do casamento judaico, tá? Então, como eu entendo como as bodas do cordeiro, você imagina que Moisés e Elias estão lá no meio da borda, né? E agora Jesus chega para ele e fala assim, Moisés e Elias, olha só, infelizmente, vocês já ganharam o teu corpo glorioso e tudo mais, mas olha só, vocês vão ter que largar esse corpo glorioso aqui, tá? E vão ter que descer de novo, né? E aí ganhar um corpo de carne de novo, e aí vocês vão ficar lá sendo humilhados e tudo mais. Para mim não faz sentido nenhum. E eles morrerem mais uma vez, sinceramente, quem tem esse tipo de conjectura, eu sinto muito, mas para mim não faz sentido absolutamente nenhum. Não, eu não vejo problema da pessoa morrer 2 vezes, porque aconteceu com Lázaro, né? O Lázaro ressuscitou e morreu de novo. Eu não entendo essa questão de morrer 2 vezes, eu estou entendendo a questão de ele estar lá na festa e ter que sair da festa. Está numa esfera espiritual diferente, né? Glorificado e voltar. Exato. E tem uma outra terceiro problema. O João era um daqueles discípulos que estavam lá com Jesus no Monte da Transfiguração, tá? Então eles falaram, né, que reconheceram que eram Moisés e Elias que estavam ali com Jesus, sem nunca terem visto a fisionomia de Moisés e Elias, porque naquela época não tinha filmagem, não tinha fotografia nem nada, porque eles estavam em um ambiente espiritual onde nada é oculto. Sim. João ele está no mesmo local, um ambiente espiritual perfeito onde nada é oculto. Ele reconheceria Moisés e Elias. Entendeu? Então para mim não faz sentido nenhum essa conjectura. Você também não vê a possibilidade de Deus ter ocultado isso dele? Mas ocultado, na revelação? Sim, mas ocultado para quê? Não faz sentido. Para que ocultar isso? Então, a escolha só. Assim como o anjo mandou Daniel selar a profecia e não revelar. Não, mas é porque não era para o tempo dele, então não era para Daniel. Mas por algum motivo Deus também poderia ter ocultado isso de João. A gente vai perguntar por qual motivo. Não sei, Deus eu sei, mas dele. Tudo bem, mas entendeu? Então é o seguinte, a conjectura ela precisa fazer sentido. Agora, tá? Ela precisa fazer sentido. Então, para que Deus vai ocultar que Moisés e Elias desceriam de novo?
entendeu? Isso poderia causar mais frenesi se a gente soubesse. Mas olha, mas não sei, de qualquer maneira. As consequências. Isso aí são Agora, possibilidades de conjectura, né? Muitos... Mas eu não vejo dessa maneira. Pelo principal motivo. Esse é o principal. Como é que Moisés e Elias vão sair lá do gozo deles para voltar para a terra no meio desse furdúncio todo que é a grande tribulação? Os camaradas já estão lá no bem bom, no que vamos falar a verdade. Os caras já estão lá nas bodas, né? Porque as bodas ali, muita gente imagina uma mesa com muita comida, mas ali é um mistério, né? É uma festa, vamos dizer, infinita, né? É um loop infinito ali. Então, o que você imagina que será as bodas? Não, mas você tocou no assunto. De qualquer maneira, eu proponho que seja 7 anos, porque acabou os 7 anos quando Jesus vem estabelecer o milênio, ele volta com todo mundo. Agora, pois é, isso aqui, 7 anos para nós que isso para nós que contamos o tempo, né? Para o nosso tempo, não é? Eu espero também não estar aqui na Terra também não, nem você, né? Mas assim, na eternidade... eu creio no arrebatamento antes da grande tribulação. Você crê. Agora, é importante frisar que independente do que cremos, o que Deus tem que fazer, Ele vai fazer. Quem é fiel a Deus não precisa ter comigo. Claro. Será que se eu não crer que Deus vai arrebatar a igreja antes da tribulação, serei arrebatado? Vou ficar porque eu não criei? Eu não creio nisso. O que Deus tem que fazer com os seus fiéis, Ele vai fazer. Claro. Poxa vida, e vai ser surpreendente. Eu não creio que Deus me arrebatou antes da tribulação e Deus me arrebatou. Que bom. O Paulo cria que ele estaria vivo no arrebatamento. Ele morreu, o arrebatamento não aconteceu. Então não é por aí. O que Deus é terminar o assunto e encerrar, dependendo do que a gente crê ou não. Agora, por que muita gente aponta Moisés e Elias, ou Elias e Enoque? Elias e Enoque. Um dos motivos de apontarem Elias e Enoque como possíveis testemunhas é porque Elias foi arrebatado num redemoinho. Isso. Né? E há uma controvérsia também acerca desse texto, dessa passagem, né? Porque, não vou entrar nisso. Mas Enoque, é claro ali que Deus tomou para si, andou Enoque com Deus e ele tomou para si. O tomou, não é? Então, Elias e Enoque não morreram. Então as pessoas creem porque eles não passaram pela morte física, eles seriam essas duas pessoas. Olha só, a questão de Deus tomar para si, você vai conjecturar que eles não passaram pela morte física, eles estão com seus corpos carnais lá no céu, não faz sentido nenhum. Tá? Não, para mim não faz sentido. A questão de Deus tomar para si... Você crê que eles dois morreram? Claro, a morte física deles esteve imediatamente. Quando a gente for arrebatado, a gente vai ter uma morte física imediata. Só que a gente não vai nem sentir, porque é um piscar de olhos. É uma transformação, né? Exato. Uma transformação. Faz conta, o carro que veio buscar Elias era carro de fogo. Tu acha que o corpo físico de Elias, frágil, ele ia resistir ao fogo de Deus? Aquilo ali pelo amor de Deus. Há contestações, porque depois que Elias foi tomado, né, no redemoinho, não foi numa carro, foi no redemoinho. Não, mas está lá o carro de fogo. Dividiu eles, mas veio um redemoinho e Elias foi tomado num carro de fogo. Está no original texto de redemoinho. Não, veio um redemoinho, ele foi tomado num carro de fogo. Mas cadê o texto? Eu li, o Rabino outro dia explicou, olha, não é carro de fogo, não é redemoinho. O carro separou os dois, né, a carruagem, e foi tomado no redemoinho. Sim, mas tem os dois ali, né? Mas assim... Se for carruagem, né? Foi tomado. Mas aí depois desse acontecimento, alguns também dizem que Elias foi transportado de um reino para outro, porque depois surgiu a tal da carta que Elias escreveu, posteriormente a esse acontecimento. Mas aí eu não vou entrar nesse assunto, não. Gente, isso aí é controvérsia, isso aí pelo amor de Deus. Mas tem uma carta de Elias, a mesma coisa posterior a esse acontecimento. Sim, mas o que dizer? Então Moisés, ele escreveu a morte dele, porque está escrito no Pentateuco. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, se Elias escreveu uma carta depois, reforça a ideia de que ele não teria sido levado aos céus e que poderia posteriormente morrer como qualquer outra pessoa. Isso aí é uma conjectura, que foi Elias que escreveu a carta. Alguém pode ter escrito a carta. Isso é conjectura? Ou ele escreveu a carta? Não, isso é conjectura. Pois mas no texto não diz assim. O texto diz que uma carta que foi escrita por Elias. Moisés, ele também escreveu a morte dele? Não, mas aí é diferente. Aí a carta existe. Agora, o problema é dizer que Elias que escreveu a carta já depois de morto. Mas o texto diz que foi Elias que escreveu. Oi? O texto diz que a carta é de Elias. Mas o Pentateuco diz também que o Pentateuco foi Moisés que escreveu. Então Moisés escreveu a própria morte.
Não, aí já é relatado por outra pessoa. E o texto Mas é o que eu estou falando, é uma carta. Entendeu? A gente não briga com o texto, né? Mas o texto está dizendo que a carta é de Elias. E aí, como é que... Então, o texto diz que Moisés escreveu o Pentateuco. Então Moisés escreveu a própria morte. Mas onde diz que Moisés escreveu o Pentateuco? Eu acho que essa questão de Moisés teria então, a mesma não coisa, não é bíblica isso. A mesma o texto coisa, começa e não diz, Moisés escreveu esse livro, os 5 livros. Né? A mesma coisa a carta isso aí de Elias. É a tradição que diz que Moisés escreveu. A mesma coisa a carta de Elias, também é. É a mesma coisa. Mas isso está no texto? Oi? Isso está no texto mesmo assim, conforme você está dizendo, que Elias, que teria sido Elias, uma suposição? Não, eu estou falando que isso é uma suposição, isso é uma conjectura. Você não sabe lá, não estava lá para ver se Elias voltou depois da morte, escreveu a carta ou psicografou como Chico Mas que Xavier. Essa carta existiu, está no texto. Sim, eu sei. Gente, é igual a morte de Moisés, que está no Pentateuco. Não, a morte de Moisés, é como você disse, a gente não briga com o texto. Exato. Eu também não estou brigando com o texto, não. É que está escrito. No texto bíblico fala sobre a carta de Elias. Não diz que... talvez tenha sido o texto, diz que é a carta de Elias para um rei, esqueci o nome do rei. Eram tantos reis, né? Vou te falar. Tinha o reino do norte e o reino do sul. Mas a questão que o pessoal diz que Moisés não teria morrido. O texto está dizendo que morreu. Sim. Moisés morreu, acabou. Inclusive, Satanás brigou com o arcanjo Miguel brigou com Satanás pelo corpo de Moisés. Então acabou, ponto final. Então, mas essas coisas a gente não tem que ficar, entendeu? Essas duas testemunhas realmente são uma incógnita, porque realmente a gente não tem, a gente pode fazer ideia, mas não dá para ter certeza de nada. Mas a gente tem certeza que são pessoas, né? Primeira coisa. O que você baseia... Estão lá vivas, falando com as pessoas, e sai fogo da boca deles, eles fazem milagres e tudo mais. Então são pessoas ali. Você se baseia no texto lá, está correto. É. O texto fala da morte dessas duas pessoas, que ficaram mortas 3 dias. 3 dias jazendo o corpo deles lá, Engraçado, e o pessoal fazendo festa. E o engraçado é que Deus trabalha sempre com essa... Não é numerologia, não. Mas a Bíblia é cheia de questões numéricas, não é? 3 dias e meio, 7. 7 é muito usado por Deus. Eu costumo dizer que o idioma que Deus se comunica com o homem é a matemática. É o idioma. Agora, por quê? Porque a gente não pode negar. Contra fatos não há argumento. Se a gente não briga com o texto... Por exemplo, todas as vezes que Israel pecava diante de Deus, ia após os ídolos, não cumpria os mandamentos de Deus, desobedecia, andava em desobediência, não é? Aí vinha todo tipo de pecado, desigualdade social, pobre sendo oprimido, essas coisas todas que acompanham as pessoas. Que é o caos, né? É o caos. Porque toda a sociedade que não tem Deus como base, como referencial, vira caos. Não é? Desigualdade social, violência, feminicídio, homicídio, latrocínio e tantas outras mazelas. Deus tratava o povo sempre com essa questão de tempos. Isso. Se vocês não se arrependerem, vocês serão castigados, serão 7 anos. Se não for suficiente 7 anos, mais 7. E mais 7. 70 vezes 7. Aí depois, não é. Aí 70 vezes 10, 70 anos que ficaram na Babilônia. 70, mas tem sempre essa questão numérica. É interessante. Isso não é numerologia, não, gente. Veja bem. Inclusive a gente estava conversando em off, não é? Sobre o Cabalá, que é um esoterismo no meio do judaísmo, né? Isso. É uma seita esotérica, vamos dizer assim. Isso. Então o que acontece? Não é esoterismo. Essa questão de números é muito interessante. Por exemplo, Naamã mergulhou 7 vezes para ficar curado da lepra. E se ele não mergulhasse? Não ficaria curado. Não. Então você tem você crê não, porque é fato. O povo judeu rodou os muros de Jericó quantas vezes? Pois tem 7 vezes, né? Mas parece que no 7º dia ainda rodearam mais 7, né? Mas tem sempre o 7 presente. Até no juízo de Deus tem o número 7. Até Pedro perguntando se o meu irmão quantas vezes devo perdoar o meu irmão, né? 70 vezes 7. 70 vezes 7. Quer dizer, tem claro, é um símbolo, simboliza algo. É um hiperbolismo numérico, faz conta, 144 mil. Não são exatamente 144 mil pessoas, como os testemunhos de Jeová propõem, tá? Me desculpa, os testemunhos
Jeová não corrobora com essa ideia que seja um número exato. Ali é um número hiperbólico, quer dizer, ele propõe uma multidão exata, mas não exatamente 144 mil, porque ali é 12 vezes 12, é 12 da tribo de Israel multiplicada mais 12 vezes, que é a questão numérica, então dá 144 mil. Agora eu vou te falar, se só 144 mil pessoas fossem salvas... Não, isso é a grande tribulação, né? Não, mas as pessoas que fazem parte aí das testemunhas de Jeová creem nisso, que só 144 mil serão salvos. Agora você já imagina só, desde que o mundo é mundo, quantas pessoas existiram até hoje? No calendário, só no calendário judaico, e são 5.780 e poucos anos. Imagina quanta gente viveu até nos nossos dias, não é? Milhões e milhões e milhões, eu acredito que bilhões de pessoas. Aí só 144 mil serão salvos. Não faz nenhum sentido, né? Isso aí não tem absolutamente nenhum contexto. Pode esquecer. Não faz sentido, né? É uma loteria isso aí. Seria, né? Uhum. Mas vamos lá. Aí, essas duas testemunhas, né? Rapaz, é um negócio... O preterismo propõe que as duas testemunhas seria o próprio povo de Israel que cumpria esse papel de rei e sacerdote. Então, por isso, duas testemunhas, que para mim também não faz sentido. Não faz o mínimo sentido. Alguém também já cogitou a possibilidade disso estar se referindo num determinado momento da história da humanidade em que houve a queima de vários exemplares da Bíblia num local aí que eu não sei onde foi isso. Já ouviu falar nisso também? Já, olha, viagem, né? Porque a viagem na maionese, a gente tem de tudo quanto é coisa, né? Então, nós teólogos, a gente propõe a conjectura baseado estritamente no texto bíblico, tá? A gente não viaja, não põe maionese aí nesse negócio, não. Então, o que a gente tem que esperar, o que a gente tem que fazer é esperar mesmo os acontecimentos, que nós estejamos vivinhos da Silva, né? Bom, que vamos estar vivos, se de acordo com os acontecimentos e a interpretação, a gente vai ver tudo o desenrolar da história, mesmo estando nas bodas, não é? Isso a gente vai ver. De qualquer forma, na altura dos acontecimentos, não é isso, Daniel? Isso. Então, agora vamos saber, né? Vamos saber. Se nas bodas ou não, eu não sei, né? Porque, como eu já disse, né? O programa aqui não é um debate, mas eu também tenho meu ponto, assim, tenho o meu referencial teológico, né? Tem a interpretação que eu sou mais simpático em relação a isso. Eu não vou esconder. Em relação a assuntos escatológicos, apocalípticos, eu sou simpático ao preterismo, porque creio que parte do apocalipse já aconteceu. Mas não é essa a questão, né? Eu não vou entrar nesse assunto porque isso gera debate e o programa não é debate. Isso. Mas, enfim. Agora, você falou aí da questão de libertação de demônios, né? Demônios poderosos, né? Existe essa profecia de liberação de demônios, isso está no Apocalipse, né? E qual é a referência, só para que o ouvinte se situe? A gente vai ter que dar uma procurada aqui, porque isso seria aí pode aquele ser... Abaddon e Apolion, ou Apolion, que é o mesmo, né? Isso, porque é um tema, vamos dizer assim, para um outro contexto, né? Porque você comentou o seguinte, que só esses poderiam fazer guerra às duas testemunhas. Porque, como está aqui escrito no texto, né? No contexto, porque é o seguinte, eu entendo dessa maneira, mesmo o diabo sendo expulso do céu, ele já tem a plataforma dele aqui para domínio e tortura humana, que é um mundo virtual, a tecnologia virtual e tudo mais, ela está sob domínio humano a partir dos mandos de Satanás. Então ele perdeu esse poder, inclusive para matar essas duas testemunhas. Lembra? Satanás ele tem poder de roubar, matar e destruir.
Então, nas 7 anos da grande tribulação, ele já deixou esse poder para o ser humano que vai fazer essas atrocidades todas pela inteligência artificial, robôs, drones, né, que vão matar e perseguir os cristãos. Então, só que essa tecnologia humana, vamos dizer assim, ela não tem poder de matar essas duas testemunhas, porque elas têm o poder de Deus. Então, é só um poder sobrenatural mesmo que poderia matar ela. Então, quando esses anjos são libertos do abismo, depois a gente não vai entrar nesse contexto, mas tem esse contexto dentro da Bíblia. Eu só não quero entrar porque já não tem tempo mais. Depois eu posso trazer para vocês especificamente esse contexto bíblico, onde esses seres vão ser libertos do abismo, né? Uma estrela cai do céu e bate ali no lacre do abismo, liberta eles, então eles vêm que nem gafanhotos sobre a face da terra. Então é uma coisa visível e física. Então eles têm esse poder para matar essas duas testemunhas, tá? Eu entendo dessa maneira, tá? Porque o mundo sobrenatural já não tem poder então para matar essas duas testemunhas, porque eles perderam o poder sobrenatural. O poder deles agora é só poder de engano, poder de armas tecnológicas, drones e tudo mais, que não tem função nenhuma contra essas duas testemunhas que receberam poder de Deus para isso, tá? E aqui no 8 diz: jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Gomorra, e seu Senhor também foi crucificado. A gente vê como Jerusalém. No 9, e os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos. Então tu vê que é uma coisa, não é só o judeu, as nações que invadiram Jerusalém, é todas as nações e tribos e tudo mais que estão aí fazendo festa, porque enfim morreram aqueles que atormentavam aí a humanidade com seus poderes sobrenaturais, tá? Então eles não vão permitir que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então tu vê o que acontecia, né? E depois daqueles 3 dias e meio, aí tá, os 3 dias e meio de novo, né? Sempre um número bem específico. O espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram, tá? Então eles voltam a reviver de novo na frente de todo mundo, tá? E ouviram uma grande voz do céu que lhe dizia: subi para aqui, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Então é uma coisa que está todo mundo vendo, é uma coisa física, aqui não cabe nenhum tipo de conjectura, tá? Então são pessoas mesmo, morreram, os corpos ficaram ali. E aqui no Apocalipse então 11:13 diz: e naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. É passado o segundo ai, eis aqui o terceiro ai, e cedo virá. Então a gente vê aqui a questão fecha aqui o contexto dessas duas testemunhas. Resumindo, nesse contexto em que eles são levantados pelo próprio Deus, são duas pessoas, elas são levantadas com poder sobrenatural. Então só eles têm poder sobrenatural, que o Satanás e os demônios, eles não têm poder sobrenatural na grande tribulação. Os poderes da grande tribulação, como está escrito lá em Apocalipse 13, são poderes de engano, tá? Poderes de engano, são aqueles mesmos poderes que os magos do Egito faziam lá no Egito. Eram poderes de engano, não eram poderes sobrenaturais, tá? Um exemplo: as duas serpentes, eles não transformaram madeira em objeto inorgânico e objeto biológico e orgânico, que é uma serpente, tá? Ali foi uma magia, uma ilusão. Agora Moisés realmente transformou, né, a vara de Arão, o objeto inorgânico em objeto orgânico, porque ali era o poder sobrenatural de Deus. Deus, desde o primeiro momento, propõe então que
que ele colocou o poder sobre Moisés. Aquela coisa que ele disse lá para Moisés, né? Eu serei o que serei. Naquele momento Moisés era uma representação de Deus diante de Faraó, como ele falou, você será Deus sobre Faraó. Então Moisés entendeu a questão de Deus, ele é o que ele vai ser em qualquer situação. Naquele momento Moisés era Deus sobre Faraó, porque Moisés tinha poderes sobrenaturais, como Deus tem poder sobrenatural. Faz de conta, atualmente quem é Deus na terra representado é a igreja, porque a igreja é a única que tem poder sobrenatural no mundo físico. Só a igreja tem poder de curar, só a igreja tem poder de expulsar demônios, só a igreja tem poder de fazer coisas naturais, ressuscitar e tudo mais, tá? Então um outro exemplo Josué também exerceu o poder sobrenatural parando o sol e a lua por quase meio-dia. Então são exemplos de Deus que disse assim para Moisés: Moisés, eu serei o que serei, tá? Então nesse momento Deus ele está dando poder sobrenatural sobre essas duas testemunhas. Então esses dois testemunhos representam o poder de Deus aqui na terra, na grande tribulação. Eu vejo dessa maneira. O engraçado, parece que o texto diz que eles agem, Deus endossa tudo que eles fazem, né? Tudo que eles farão, né? Não, inclusive Deus fala assim: vocês fecharão e abrirão o céu quando vocês quiserem. Então não existe uma ordem explícita de Deus. Olha só, faça isso nesse momento. Não, é quando eles quiserem. Havendo necessidade, claro que eles não vão agir. Eles vão pensar e vão, é o seguinte, vai ficar aí 7 dias sem chover, ok? Você saber que eu tenho poder. O engraçado é que as pessoas pensam que isso aí, eles não agem. Na verdade, eles agem de acordo com a vontade de Deus. Porque, por exemplo, no caso de Eliseu, depois, inclusive, né, de Elias ter sido tomado, uns meninos zombam de Eliseu. Sobe calvo. Aí muita gente crê que eles estavam zombando da calvície de Eliseu. Não era da calvície que eles estavam se referindo. Assim como o teu Senhor subiu, sobe também, zombaram. Aí Eliseu amaldiçoou aqueles meninos e eles são devorados por uma ursa. Não é verdade? Então, agora, por quê? Porque Eliseu agiu dessa forma? Porque ele já sabia, pelos escritos, pelas escrituras, que é maldito todo aquele que zomba de Deus, que nega a Deus, que desobedece a Deus. Então, partindo desse princípio, a mesma coisa são essas duas testemunhas. Eles não vão agir baseados na sua própria vontade, mas na vontade de Deus, que é maldito todo aquele que nega a Deus. Então eles vão agir assim, não é? Igual aqueles que foram também zombar dele, né? E ele mandava cair fogo do céu, né? Exatamente. Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. Exatamente. Quer dizer, não Elias não fez isso baseando-se em seus caprichos, mas ele, como representava Deus, um profeta, não é? Representante de Deus. Ele estava agindo debaixo de uma autoridade de Deus. Debaixo de uma autoridade. Foi exatamente isso, o exemplo disso que João e Pedro, né? Quando os samaritanos não deixaram eles passarem lá para Jerusalém, no caminho, e eles falaram para Jesus: Senhor, quer que a gente faça descer fogo do céu sobre ele? Exatamente. Eles tomaram logo uma dura de Jesus, né? Olha só, diz que espírito sois vós, eu não vim para ceifar vidas, eu vim para salvar vidas. Exatamente. Eu estou usando esse exemplo porque tanto anjos quanto homens que faziam o que tinham que fazer em nome de Deus, em nome de Jesus, né? Eles não agiam por vontade própria. É como se um comandante falasse: você tem ordem para matar. Você vai entrar ali naquele lugar ali, perigoso, e você pode atirar. Isso. Esse soldado, ele está sem culpa, porque ele recebeu a ordem. A ordem é atirar para matar. Se a pessoa fizer assim com você, você tem ordem para matar. Então ele não está agindo por vontade própria, ele está cumprindo uma ordem. Ele está ali para é o último braço da justiça, né? Ele está ali para exercer a função, fazer justiça, e ele não age por vontade própria. Não é verdade? Numa guerra, o soldado não atira porque quer atirar. Ele está cumprindo ordem. É o papel das duas testemunhas, né? Isso. Mas dura assim, irmão? Mas é o que vai acontecer. Né? É o que vai acontecer. Porque também Deus é amor, mas chega uma hora que Deus dá um tapa na mesa, chega. Deus também tem, até eu estava comentando com você que até a paciência de Deus também tem limite, né?
Deus é longânimo, mas a paciência de Deus também tem limite. Eu costumo falar que Deus começa com amor e termina com a justiça. Então, a gente vai escolher em que situação dessa entre o amor e a justiça a gente quer estar incrustado. É a nossa escolha. E tem um dito popular, isso não é bíblico, mas as pessoas dizem e é fato. Se não vem pelo amor, vem pela dor. E é verdade, né, rapaz? Tem gente que só reconhece, mesmo no leito de morte, a pessoa só reconhece a necessidade de Deus quando está à beira da morte. É o lugar onde as pessoas mais se convertem, né? No leito de morte. É no leito de morte. Leito de morte, prisão, né? Porque a pessoa passa assim aquele filme na cabeça: o que eu sou? O que eu sou? Por que tanto orgulho? Por que tanta arrogância? Agora eu vou morrer. E morre, não tem domínio, morre. E graças a Deus que essa pessoa ainda no seu leito de morte tem a oportunidade de se render. E eu vou te dizer, com dificuldade. Tem gente que mesmo morrendo tem dificuldade. Quantos filhos falam: pai, o senhor quer aceitar Jesus? Ele demora, pensa. Aceito, sim, aceito. É a questão do orgulho, né? Orgulho, rapaz. Até na morte a pessoa ainda tem orgulho. Agora, vejamos bem, uma análise que eu faço também, Daniel. Me permita. A dureza do coração humano, né? Em relação também a esse... Olha aí, a essa altura dos acontecimentos, as duas testemunhas sofrendo e vão morrer porque as pessoas não querem o quê? Não querem Deus, não querem. Elas querem permanecer no erro. Ser cristão hoje é um incômodo. É um incômodo. Como essas duas testemunhas vão ser um incômodo. Olha só como as coisas vão chegar. E eu creio que vai chegar realmente nesse nível. Claro que vai, o texto está dizendo que vai, porque vai. Então, o nível de rejeição a Deus, o nível. Tem pessoas que você vai falar de Deus, elas já fecham a cara. Não querem. Não querem. Porque vai confrontar com as suas convicções. A pessoa só quer viver no erro, só quer viver no pecado. E chega um momento que é o pecado que ela comete, o erro que ela faz, ela chega a afirmar que não é errado, porque ela decide o que ela vai fazer da vida dela, né? O grau de negação de Deus, olha essa coisa terrível. No dia que eles morrerem, eles vão fazer festa, vão se presentear, olha só que coisa. Poxa, a gente quer viver do jeito que a gente quer viver. As duas testemunhas atormentavam eles com a verdade. Com a verdade. Então, já ouviu falar da lei de Telema ou Telema? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Quer dizer, faz o que te dá na telha. O Alex Crowley também, o pai do satanismo moderno, tinha isso como base na filosofia dele. Quem falou essa frase foi Anton LaVey. Quem que é o autor dessa frase? Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Não sabe exatamente qual autor, mas o Alex Crowley usava isso nele, na Bíblia satânica dele. O Raul Seixas usava isso. Ele tem uma música com essa frase, né? A sociedade alternativa. O Caetano subjetivamente falava isso também, que não é proibido proibir, né? É proibido proibir. Ele tinha essa filosofia lá no começo dos anos 70. E vai por aí. É isso. E o próximo, hoje a gente fechou esse assunto das duas testemunhas. Acho que sim, fechou, porque fechou. A gente... Não dá para chegar a um denominador comum, porque tudo é mistério, né? Gente, porque olha, isso aqui não é uma dogmatização, eu não estou falando, é isso, tá? A gente está propondo para vocês uma outra perspectiva de conjectura, aquela que vocês próprios em casa, né, lendo o texto, vão saber, cara, pode ser isso, pode não ser, pode ser e pode não ser, tá? Aqui não existe dogmatização, inclusive... Eu e o Marcelo, a gente tem uma perspectiva teológica diferente, distinta, né? Faz de conta, a espinha dorsal é a mesma, tá? Mas tem coisas que, dependendo da origem teológica, a gente tem coisas divergentes, mas não somos inimigos, tá? A gente não fica se unhando aqui dentro, porque um pensa de uma maneira, pensa de outra, tá? E ninguém pode ficar perdendo sono aí, né? Para mim é Moisés e Elias. Para mim, as duas testemunhas Enoque e Elias. Gente, a gente vai saber. A gente tem que estar com a mente aberta, porque o Evangelho é um, né? Mas a perspectiva ao longo dos tempos do Evangelho, ela vai sempre renovando, tá? O Evangelho
é uma palavra renovadora, então ela não fica presa a uma coisa fechada. Como a gente comentou no final, né, do programa, quase no final, a questão a gente tem que pegar o que o texto está dizendo, né? A essência do texto. Exato. Qual é a ideia, qual é a mensagem do texto. Exato. Então, a mensagem que eu vejo, né, uma síntese que eu faço, é que Deus prevalece sempre sobre o mal, e a gente vê ali que por mais que as pessoas não queiram servir a Deus, Deus tem sempre propõe ao ser humano a chance de arrependimento. As pessoas não querem, porque essas duas testemunhas estão ali para quê? Para anunciar o reino. Mas isso incomoda, elas não querem. Então ninguém pode dizer Deus é mau. Deus de maneira nenhuma é mau. Deus sempre é bom, é um Deus de amor. Ele está sempre batendo a porta e oferecendo oportunidade de arrependimento e de aliança com Ele, de comunhão com Deus, com Ele, por meio de Cristo Jesus. As pessoas, na maioria das vezes, não querem, mas a oportunidade sempre foi dada e sempre será dada. E o próximo tema, quarta-feira, como é que vai ser? Bom, já que você tocou no assunto, não é? Você falou aí do demônio que sai. Isso. Porque tem questões aí acerca de... Você conversou comigo, né? Sobre qual é a energia necessária para libertar esses demônios, né? De fazer deslacrar, então, aí o poço do abismo. Será que eles são presos realmente por pedras físicas, por cadeias físicas? Já que eles são seres espirituais, eles podem realmente ser aprisionados por cadeias? Essas cadeias são literais ou são dimensões em que eles estão presos? Como é que funciona isso, né? Porque não tem limite para demônio. Tem uma força física, uma força tremenda, não é? E como será isso? E qual é a energia suficiente? A gente também viu isso em filme, né? A gente conversou, a gente vê isso em filme também. Os filmes são mensagens subliminares. Amém. Então a gente vai conversar sobre isso na próxima. Combinado? Ok, combinado. Hoje você falou bastante, hein? Legal, show de bola. Daniel, é isso. Gente, esse foi o nosso Teologando. Despeça-se, Daniel. Ok, gente. Então, a gente, como eu falei aqui, a gente está aqui para elucidar alguma coisa, né? As pessoas leem a Bíblia e não conseguem entender, e raramente alguma instituição religiosa ela consegue ter um mestre da palavra que possa, então, clarear a mente de vocês quando estão lendo alguma coisa. Nós estamos aqui para vocês, né? Então, a gente está aqui para fazer isso. Vocês estão lendo a Bíblia e a gente está explicando para vocês o que vocês estão lendo para que vocês possam entender melhor. Nosso papel aqui é isso. Amém. Até o próximo programa. E desculpem-me se eu não fiquei olhando muito para a câmera, porque agora que a gente está, ao passo que nós estamos aqui transmitindo para a rádio, também estamos gravando, né? Tem imagens. Isso. Mas aí o programa vai vir posteriormente ao vivo no nosso canal no YouTube. Isso. Eu esqueci o endereço do YouTube. Ih, rapaz, também esqueci. Mas semana que vem a gente propõe, né? E a gente vai fazer ao vivo, gente, que não deu para fazer realmente simultaneamente a live, mas nós estamos trabalhando nisso, tá bom? É isso aí. Até o próximo Teologando, quarta-feira. Amém. É isso. Amém.